Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Eduarda. Seja bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente, você já veio para cá visitar seu irmão, né? Então você já conhece Kursk. Sim, eu já fui 2 vezes aí para visitar o meu irmão, porque o aniversário dele é próximo do Natal e do Ano Novo. Então a gente sempre vai nessa época para passar o aniversário dele, as festas junto com ele. E também foi muito bom ter visitado lá já, né, para conhecer como que é a cidade e tudo mais. E o seu irmão mora em um apartamento pertinho da universidade, né? Você achou fácil o acesso, assim, para ir ao shopping, comprar as coisas, frequentar a cidade, assim, dar uma volta? O que você achou disso tudo? E o que você acha da cidade de Kursk? Então, o que eu fiquei muito surpresa é que a cidade de Kursk é considerada uma cidade de interior, mas eu fiquei chocada com a quantidade de shopping, de loja, de restaurante, tem até uma estação de trem, né, que dá para ir até para a Ucrânia. Então, eu fiquei chocada, porque se você for comparar com as cidades do interior daqui do Brasil, não tem nem comparação com a estrutura. E com relação a passear por lá, o meu irmão ele mora bem em frente à faculdade, né? Do lado da faculdade tem muita coisa para fazer, tem shopping, restaurante, então foi sensacional, porque qualquer coisa que a gente precisasse era 5 minutos, 2 minutos andando, contanto que lá a gente fez tudo andando. É bem tranquilo. Nossa, eu sinto o mesmo que você. Eu também vim de uma cidade muito de interior e todo mundo falava que aqui era muito interior, mas, tipo, pra mim é surreal. Tem muito shopping, cinemas, coisas. Eu tenho a mesma sensação. Nada. Mas é interessante também em relação à segurança, né? Como que você se sentiu? Você se sentiu? Então, eu moro em São Paulo, né, que é considerada uma cidade perigosa, porque é bem movimentada, e em Kursk eu fiquei muito tranquila, porque não só em Kursk, eu cheguei a visitar outras cidades da Rússia, fui para Moscou, e lá também, como Kursk, fica policial na rua o tempo todo. Aqui no Brasil a gente não tem isso de ter policial o tempo inteiro. E lá tem. E uma coisa que eu acho bem legal, que aqui no Brasil não tem, é que lá não pode beber bebida alcoólica na rua. Aqui no Brasil, a gente diversas vezes está saindo de alguma festa de noite e tem algumas pessoas que arrumam confusão, briga. Isso não existe na Rússia, porque é bem controlado, é bem tranquilo. Então já chegou de eu sair com meu irmão e a gente voltar de madrugada andando, sem medo nenhum, tranquilamente. Coisa que aqui em São Paulo nunca daria para fazer. Exatamente. E conta pra gente, por que você decidiu fazer medicina? Tem muita gente que nasce já sabendo que curso que quer, né? O meu foi diferente. Quando eu cheguei no colegial, eu comecei a ter um pouco mais de anatomia, de fisiologia, e eu sempre fui muito curiosa com o corpo humano, eu sempre achei interessante mas por que isso acontece? Mas por que isso? E aí, o meu irmão acabou decidindo fazer medicina, e eu nunca tinha pensado, tipo, poxa, será que medicina é legal para mim? Aí, o que eu fiz? Eu pesquisei muito na internet sobre a profissão, sobre a faculdade. E aí, na época, ia acontecer um workshop de medicina aqui em São Paulo, organizado pela USP. E aí eu fui. Aí eu me encantei totalmente. Eu fiquei lá o dia inteiro, eu tive aulas, a gente entrou no laboratório de anatomia. Então foi sensacional. E foi naquele dia que eu falei assim, meu, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu fiquei apaixonada pela profissão. E aí eu falei, não, é isso, é isso, é isso, e foi isso. E conta pra gente um pouco mais sobre o processo seletivo. Você acha que a aliança ajuda na documentação? Quais são os documentos que você precisou enviar? Como que isso tudo funciona? Tem muita gente que tem medo de estudar no exterior por conta de não saber como que faz, como que funciona. Com parte da Aliança Russa, eu tenho só que dar parabéns, porque desde a parte de tipo, oi, eu tô pensando, até a parte de que você chega lá, eles estão com você, eles até levam a gente, né, pra Rússia. Então, é sensacional o atendimento deles, a gente não precisa se preocupar com nada. Eles ficam atualizando a gente diversas vezes, olha, precisa de tal documento, precisa fazer isso. Mas agora falando, né, dos documentos que você perguntou, você vai precisar do seu passaporte, né, um passaporte atual, o histórico escolar, e eles vão pedir alguma série de exames que a faculdade pede para saber se o aluno está em boas condições, se está saudável, se tomou vacinas, porque são países diferentes, né? Mas, nossa, é tranquilo, tranquilo, só tem que fazer o que a Aliança Russa pede, e são documentos que a gente tem acesso, então é muito fácil, bem de boa. Bem simples, né? E conta pra gente qual que foi a sensação de ser aceita na universidade. Porque quando
eles enviam, assim, os nossos documentos para a vaga, a gente fica com aquela tensão, né? Qual que foi a sua sensação quando você recebeu o e-mail dizendo que você tinha sido aprovada e que você poderia vir para cá? Ainda não caiu a ficha, sinceramente, não caiu a ficha, porque quando a gente escolhe fazer um curso que é medicina, a gente sabe que é um curso difícil, que é difícil você entrar numa faculdade. Então, quando eu descobri que eu fui aceita, que eu estava começando o processo de matrícula, eu fiquei assim, tipo, chocada. Ainda não caiu a ficha, eu acho que vai cair a ficha quando eu estiver embarcando para a Rússia para começar as aulas. Mas posso dizer que foi a realização de um sonho, né? Gratificante você conseguir aquilo que você quer para si mesmo e num lugar tão bacana que é a Rússia, né? Exatamente. E sobre o embarque, eu imagino que você já deve estar preparando as malas, né? O que você está colocando nessa mala? Que para as meninas é sempre mais difícil organizar. Nossa, nem fala, nem fala. Então, eu ainda não comecei a fazer a mala, assim, pegar a roupa e colocar lá dentro, mas eu já comecei com um planejamento, tipo, isso eu tenho que levar, isso dá para deixar aqui. Uma coisa que eu percebi das 2 vezes que eu fui aí, que eu cometi um erro de não levar roupa para ficar em casa. Quando a gente acha que a gente vai viajar, ficar um tempo, a gente acha que a gente vai sair todos os dias. Mas tem que lembrar que precisa de roupa para sair, precisa de roupa para ficar em casa, precisa de roupa para ir para a faculdade. Então, eu estou tentando já separar, levar um pouco de tudo, não me concentrar só em roupa para certas coisas. E uma coisa que eu não vou fazer, que eu acho que é até uma dica para as pessoas, não comprem roupa de frio no Brasil, porque aí é mais barato. E também, uma coisa que eu achei sensacional é que aí na Rússia, se você vai comprar uma blusa, você olha na etiqueta e aí tem lá, menos 20 graus, menos 30 graus. Então, você não precisa usar milhões de casacos. Que é o que a gente normalmente acha. Putz, vou ter que levar muita roupa, usar muita roupa. Não. No inverno aí, em dezembro, janeiro, que é bem frio, eu usava uma camiseta ou uma blusa de manga comprida e só o casaco. Então, eu vou comprar essas coisas aí. Agora, de resto, eu vou levar um pouquinho de cada. E o que você espera dessa experiência? Tá ansiosa? Como que tá esse coração? Olha, muito ansiosa, muito. Eu demorei para decidir, né? Porque, querendo ou não, é uma decisão difícil você decidir mudar de país e ficar longe dos seus pais e tudo mais. Mas depois que eu decidi, eu falei, não, é isso que eu quero e me decidi. Tem gente que ainda fica no processo, né? Depois que começa a matrícula e tudo mais. Eu já me decidi, estou super ansiosa. Tenho só pensamentos positivos com o que vai vir dessa experiência nova. Porque é um país diferente, uma cultura diferente, uma realidade totalmente diferente. Então, eu acho que vai ser bem bacana. A oportunidade também de fazer o curso que você sonhou, que você se apaixonou, em uma outra língua também, né? No idioma, no inglês. E o que você acha disso, de fazer a faculdade em inglês? Desde pequena, meus pais me colocaram no inglês e eu não via a importância de fazer inglês quando eu era pequena. E aí, quando eu fui crescendo, que eu comecei a viajar com os meus pais, eu percebi o quanto o inglês é importante para se comunicar com as pessoas. Porque hoje em dia, o inglês é uma língua universal. Então, fazer uma faculdade em inglês vai melhorar, eu acho que muito o meu vocabulário, minha conversação. E até assim, em escolas privadas de inglês, que aqui no Brasil a gente tem que fazer inglês fora, infelizmente, a gente aprende o básico, né? Olho, nariz, boca, mas na faculdade a gente vai aprender coisas que a gente não aprendeu. E o que eu acho sensacional é que na área médica tem muitas publicações de pesquisas e são em inglês. Então, já fazer uma faculdade que seja em inglês vai facilitar muito futuramente a minha vida profissional, né? Então, eu acho excelente a faculdade ser inglês. Sem contar o contato com as outras culturas, né? Porque Não, isso é sensacional. é uma experiência enriquecedora. E você se sente mais segura pelo fato do seu irmão estar aqui? Ele te ajuda, ele te dá dica? Como que funciona isso? Bom, eu acho que todo mundo que é irmão mais novo tem essa segurança de tem alguém abrindo caminho para mim. A minha vida toda eu aprendi com os erros do Vinícius, aprendi com os acertos dele, e ter ele já lá, eu acho que vai ser muito mais fácil. A minha realidade indo para lá vai ser totalmente diferente da dele. Ele foi descobrir um mundo novo, uma cidade nova. Eu já fui 2 vezes, eu conheço já os amigos dele. Ele chegou a me levar em aulas na faculdade, então acho que vai ser totalmente mais fácil. E o meu irmão me dá dicas. Eu, por exemplo, já sei bastante como funciona o sistema de notas, como funcionam as provas. Eu cheguei até aí um dia com ele no hospital também para assistir uma aula.
Então, eu acho que eu tô indo mais tranquila, né? Não vai ser um choque, assim, de realidade totalmente diferente. Sem contar que você vai ter um pedacinho da sua família com você aqui em Não, Tours, com né? certeza, com certeza. Isso vai ser sensacional. Eu e o meu irmão, a gente sempre foi muito próximo, desde pequeno. Quando ele foi para a Rússia foi bem difícil. E agora que eu vou voltar a morar com ele, obviamente vai ter, né, alguns atritos, com certeza, morando só eu e ele, com certeza vai ter. Mas ele vai ser essencial para que eu consiga me acostumar, me adaptar e me sentir em casa, né? Exatamente. E conta pra gente que agora que você já se apaixonou pela medicina, qual a especialidade que você pretende seguir? Você já tem uma ideia ou ainda está amadurecendo isso? Vai esperar um pouquinho mais? Já tenho, assim, uma ideia, mas não é totalmente certeza, né? Porque dizem que a gente começa com uma ideia e na faculdade se apaixona por outra. Exatamente. Então, eu quero muito fazer cirurgia. Eu gosto desse sentimento de adrenalina, eu acho muito legal. Para mim, eu penso muito em fazer ou cardio ou neuro, mas eu posso acabar mudando no meio da faculdade. Uma coisa que é certeza, que eu acho que isso eu não vou mudar, eu quero cirurgia. Agora, qual área da cirurgia que eu vou, eu não sei, mas essas duas que eu penso mais. Ainda vão ter 6 anos de ciclos de muita experiência para você. Exatamente, exatamente. Fala pra gente o que você diria para quem está pensando em vir aqui para Kursk, o que você acha? Eu vou falar o que fez eu decidir ir para Kursk. Antes de eu escolher a minha universidade, eu pesquisei muito sobre as oportunidades que eu teria estudando aí. Eu sempre tive o sonho, como eu falei, de estudar fora. E eu também tenho vontade de trabalhar fora. E se eu fizesse faculdade aqui no Brasil, eu não teria essa oportunidade tão fácil quanto estudar na KSMU. O porquê disso? A KSMU, o diploma dela é aceito na Europa inteira. E eu tenho passaporte europeu, desculpa. E aí eu consigo atuar na Europa, eu consigo também ir para os Estados Unidos se eu fizer uma prova. Não é tão amarrado quanto a medicina do Brasil. Esse foi o meu caso de escolher ir para a KSMU, além do custo-benefício, que é ótimo. Então, assim, eu pesquisei, eu digo para as pessoas pesquisarem o que elas querem para elas, né? O que elas querem numa instituição, se essa instituição vai abrir portas para as coisas que ela quer, mas foi assim que eu decidi, foi assim que eu escolhi a minha universidade. E a KSMU, eu também comparei ela com as faculdades brasileiras, com questão de ensino. A KSMU está entre uma das 10 melhores universidades da Rússia. E a gente aqui no Brasil tem faculdades de medicina que deixam muito a desejar. Então, eu fui comparando prós e contras e tinha muito prós para estudar na KSMU. E foi assim que eu decidi ir para lá. Entendi. Vamos estar te esperando de braços abertos. Eduarda, venha logo para estudar conosco. Você vai ver só que 6 anos passam rapidinho e quando você menos esperar vai ser uma cirurgiã. Espero. Obrigada a vocês. Então, nós vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau! Gente.